Hoje faz uma semana que eu recomecei minha vida e me mudei para Paris. Oi, YouTube! Bem-vindos ao meu diálogo aberto sobre vida de imigrante. Hoje eu vou falar sobre recomeços, mudanças e desafios de imigrar para um país cujo qual eu não falo a língua. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para me seguir, que vai ter muito mais sobre isso aqui. E se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Ingrid, eu sou essa mina preta viajante e viajada. Essa é a segunda vez que eu tô morando na Europa, porque eu consegui um emprego aqui. A primeira vez aconteceu na Alemanha, em outubro do ano passado, quando eu consegui um emprego na área que eu tava trabalhando de marketing digital, através da empresa que eu trabalhava no Brasil. Quando eu recebi uma oportunidade de fazer um estágio por 6 meses na matriz, lá em Stuttgart, no sul da Alemanha. E embora eu gostasse muito de trabalhar com marketing digital, eu realmente não gostei do modo como os alemães trabalham, que é totalmente diferente daquela historinha que a gente escuta no Brasil. A excelência alemã é simplesmente fazer o mínimo possível, e isso acabou me frustrando muito. Bom, até aí tá, né? Mas o que Paris tem a ver com isso, né? A questão, gente, é que eu realmente me apaixonei pela área estratégica de marketing digital. E em julho do ano passado, antes mesmo de começar a me candidatar para vagas internacionais, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos para estudar marketing digital e estratégia de negócios voltado para marcas de luxo na Itália. E eu fiquei na Itália por 3 semanas fazendo esse curso. Eu falo um pouquinho mais sobre esse curso no meu Instagram. Mas a questão é que teve uma semana em que foi um pouco mais curta no curso. E aí eu peguei quinta, sexta, sábado e domingo pra viajar pra Paris. Daí esse que foi o babado. Assim que eu cheguei na cidade, eu fiquei muito emocionada. E desde o momento que eu pisei em Paris, eu nunca mais consegui tirar da minha cabeça que algum dia eu ia ter que morar aqui. Foram os 4 dias mais intensos e mais emocionantes que eu já vivi aqui na Europa, porque foi o único lugar que eu estive aqui nesse continente em que eu me senti realmente e verdadeiramente bem. Eu vi pessoas como eu ocupando espaços, vestindo roupas, dirigindo carros, luxo puro. Eu realmente me apaixonei por Paris. Daí é isso, né? Eu mirei em Paris e acertei no sul da Alemanha. Vou reclamar? Vou. Reclamei muito, gente, porque eu nunca tive vontade de ir pra Alemanha, muito menos pro sul da Alemanha. Eu realmente não queria ir, mas eu verdadeiramente fui de coração aberto, disposta a dar meu melhor dentro das minhas possibilidades, e foi o que eu fiz. Mas, gente, eu peguei o inverno alemão, eu tive perdas familiares enquanto eu tava fazendo esse estágio. Eu fiquei longe de minha namorada por mais de 7 meses. O spoiler do bem é que hoje a gente se casou e ele tá aqui comigo. Mas não foi fácil. O sul da Alemanha pra mim foi, assim, muito ruim. Eu não voltaria nem que me pagassem. Não só pelo trabalho em si, mas foi uma série de questões, uma série de violências em que eu vivia cotidianamente e que a solidão só maximizava todos os sentimentos ruins que eu sentia naquela cidade. Foi então o momento em que eu decidi pegar, no final do meu contrato, os meus 10 dias de férias, mais o meu último salário, e alugar por 30 dias no subúrbio de Paris o Airbnb mais barato que eu encontrei, pra ver o que dá. O resultado foi que eu realmente encontrei, viu, gente? Eu encontrei o lugar mais sujo que eu já estive na minha vida. Sério, a casa da família, mas que coisa horrível. O andar de cima que ficava os Airbnbs era até que ok. Era limpo e eu dividi o andar de cima com uma gay egípcia que era bem higiênica, então o banheiro era tranquilo. O quarto até que não era tão sujo, dava pra habitar. Mas a cozinha, eu realmente tive coragem de cozinhar naquela cozinha pouquíssimas vezes. E eu realmente cozinhava porque eu não tinha mais dinheiro e eu precisei cozinhar. Mas assim, era de um nível de que só de ligar o interruptor da luz da cozinha já grudava o dedo. Enfim, seguindo em diante com a história, assim que eu cheguei na casa e eu conheci esse egípcio, ele logo me perguntou o que eu vim fazer em Paris. E aí eu disse pra ele que eu tava procurando emprego. Aí ele olhou pra mim e falou assim, opa, que tem emprego aqui onde eu trabalho. Daí ele explicou pra mim mais ou menos como que era esse emprego, que era um trabalho pra cuidar de criança ensinando inglês. Daí eu falei, opa, que no Brasil eu era professora de inglês, hein? E foi nesse momento em que ele já me colocou em contato com o pessoal da empresa e eu comecei a participar do processo seletivo pra trabalhar nessa agência que é um mix de agência com instituição, e que depois que eu entendi
que era sobre cuidados e desenvolvimento da primeira infância. Então, mesmo sem entender muito bem o que seria, eu comecei a fazer o processo seletivo para começar a trabalhar nessa instituição, e depois eu compreendi que era uma instituição que é responsável sobre cuidados da primeira infância e que eu ia fazer parte, né, que eu estava fazendo o processo seletivo para fazer parte de um programa que chama CAP, no qual meio período eu aprendo francês e também a como cuidar de bebezinhos. E no segundo período eu realmente trabalho cuidando de crianças de 3 a 6 anos. Então, quando eu iniciei esse processo seletivo, eu estava em Paris, mas ele durou de abril até final de julho. Então eu voltei pro Brasil e recebi a resposta de que eu realmente tinha passado e que esse programa começa em setembro, né? Vai começar na segunda-feira. Ele tem duração de 10 meses, então é de setembro a julho. E no final eu vou prestar uma prova patenteada pelo governo francês que vai me dizer se eu sou apta ou não a trabalhar em creche ou em escolas infantis no geral aqui da França. Portanto, meio período estudo, meio período trabalho, recebendo um salário integral, com possibilidade de continuar aqui e encontrar um emprego na área após esses 10 meses. O nome da modalidade desse programa aqui na França é alternância. Eu vou falar bastante sobre ele aqui e em muitos outros vídeos por aí. Detalhe, tá, gente? Eu comecei a fazer esse processo para esse programa sem nunca ter sido au pair, sem nunca ter cuidado de criança, sem nunca nem sequer ter convivido com muitas crianças na minha vida. Literalmente, a única coisa que eu tinha a meu favor é que eu falava inglês. Porque, né, os cuidados que eu tenho que ter no momento que eu tô cuidando das crianças tem que ser em inglês. Só isso. Então, eu fui passando pelas fases dos processos até o momento em que a agência me enviava o perfil das famílias e eu, primeiramente, antes das famílias, escolhia o perfil dos quais eu gostaria de fazer a entrevista com os pais, e aí foi o momento em que eu cheguei na fase que pra mim foi a fase mais tensa, que era conversar com o pai das crianças, e o pai tinha que olhar pra minha cara de pessoa que nunca cuidou de criança na vida e achar que eu poderia ser uma boa pessoa aí pra cuidar das crianças aí que eu nunca tinha cuidado antes na vida. E assim, gente, como eu nunca convivi e nunca cuidei de criança, durante todo o processo seletivo, eu realmente tentei ser eu mesma e aparentemente eles gostaram. Eu falei sobre as minhas intenções de que eu tinha realmente esse sonho de me mudar para Paris e que eu estava realmente disposta a mudar de carreira neste momento porque a minha prioridade agora era realmente fazer a imigração. Essa foi a porta de entrada que eu consegui para me estabelecer nessa cidade. E aqui estou eu, né, tentando me estabelecer nesse lugar extremamente burocrático e complexo, porque realmente eu não consigo. As pessoas não falam muito inglês aqui. Tô passando perrengues infinitos pra conseguir abrir uma conta no banco, pra conseguir receber o meu humilde salário. E eu também sei que vai ser bastante desafiador fazer essa mudança tão drástica de carreira, nunca ter cuidado de criança e de repente eu tenho que cuidar de 3 crianças de uma vez. Mas a minha sorte é que até onde eu percebi, os pais eles são bem tranquilos com relação à independência e individualidade das crianças. Eu tô muito animada pra trabalhar com elas e fazer parte de fases importantes da vida delas. E eu também tô mais tranquila, com o coração mais calmo, porque dessa vez eu não tô sozinha. Eu tô junto aqui do meu amor e a agência tem me dado um suporte indescritível que o RH de uma multinacional nunca conseguiu me dar. Enfim, chega de shade. Quero ouvir um pouco de vocês, então deixem seus comentários aqui sobre dúvidas desse meu novo emprego, sobre os processos de imigração. Eu quero compartilhar com vocês absolutamente tudo que eu aprendi na prática. Então não deixe de me seguir e ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser a primeira pessoa a saber. Esse canal aqui, ele foi criado para ser exatamente a referência que eu não tive para fazer um processo de imigração. Eu quero te mostrar, através das minhas experiências e dos meus perrengues de vida real, que você, aí do outro lado, também é capaz de seguir os seus sonhos. Porque eu realmente sei como é difícil assumir para si mesmo e para os outros que você tem o sonho de imigrar. E que a imigração é uma possibilidade real na sua vida. Mas, vem comigo que a gente vai junto, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau!